Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Saúde a igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Hoje nós queremos celebrar um culto em ação de graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito sobre as nossas vidas e tudo que Ele há de fazer. Glorifico a Deus porque nós tivemos a oportunidade de nos reunirmos com as irmãs, um povo que confia, crê nesse Deus poderoso, justo e fiel. E nós tivemos uma reunião durante um período estabelecido de 52 dias, às 3 horas da manhã, nós levantando um clamor ao Senhor. E o tema que nós estávamos pedindo ao Senhor para que nos revestisse era sobre fechar brechas e sobre derrubar muralhas, né, do inimigo e reerguer os muros de proteção na nossa vida. E à medida que nós íamos ministrando essa palavra, né, na medida que a gente ia orando, buscando, algo ia acontecendo. Tanto da parte do Senhor nos dando o direcionamento, nos mostrando que Ele se fazia presente, que Ele estava ali conosco e que Ele estava movendo o mundo espiritual ao nosso favor, né? Também nós sentíamos Satanás tentando se levantar para poder impedir para que a gente conseguisse chegar nesse objetivo. Mas para a glória do Senhor Jesus nós chegamos com êxito. Fala a palavra. Nós chegamos com êxito, né, no resultado, e o Senhor vai nos colocar além daquilo que nós fomos buscar. Então esse culto hoje de ação de graças. Eu convido para que a igreja abra as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos 16. Nossa, viu certinho. Versículo 16. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 em diante. Amém? Amém. Acende a luz um pouquinho, pastor. Louvado seja Deus. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito de adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e nos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo foi indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te mando, ou te ordeno, retira-te dela. E ele, esse Espírito, na mesma hora, saiu. Nós vamos avançar lá para o 23. E depois, para poder encurtar, o que acontece? Quando eles fizeram isso, vou explicar à igreja, que o Espírito ao se sair, a mulher parou de adivinhar, porque o Espírito não estava mais com ela. E nisso começou a trazer prejuízo, porque ela era o rendimento daquela cidade, daquele povoado. Então, aqueles que eram responsáveis por ela e ganhavam com ela, lançaram Paulo e Silas na prisão. Então vem aqui o 23. E eles presos, né, no caso presos, daí vem aqui no 23. E depois de lhes derem muitos açoites, os lançaram em cárcere, na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para os cárceres interior e lhes prendeu os pés e o tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e clamavam e entoavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam.
De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se das cadeias todos os presos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas dos cárceres, puxando-se da espada, ia suicidar-se, supondo-se que os presos haviam fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-los para fora, disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe perguntaram, e lhe pregaram a palavra de Deus, e todos da sua casa. E naquela mesma hora de noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões das açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Até aqui. Glória a Deus. Pode sentar essa igreja. O que me chama a atenção aqui, muito forte, é porque assim, nos dias atuais, muitos se falam de Deus, muitos proclamam a palavra do Senhor, mas será que ali o Espírito Santo está com aquela pessoa que está falando? A palavra do Senhor, se nós pegarmos os textos bíblicos, vai dizer que nos dias futuros, no final dos tempos, muitos serão levantados como falsos profetas, falsos sacerdotes, mas que o Senhor não está ali. E essas pessoas vão ser levantadas de uma tal maneira que até milagres e prodígios elas farão, mas Deus não está com eles. E diz a palavra do Senhor que muitos, até os eleitos, serão enganados. Então nós temos que sermos vigilantes e atentos a quem nós ouvimos e o que é declarado. Será que o que eu estou dizendo está em conformidade com a palavra do Senhor? Por isso que as Escrituras diz para que nós precisamos nela meditar de dia e de noite, para que nós não sejamos enganados. Temos que vigiar dia e noite. Temos que não somente sermos ouvintes da palavra, mas praticantes. Porque se nós praticarmos a palavra, nós estamos cumprindo a vontade de Deus. E se nós estamos cumprindo a vontade de Deus, nós estamos dentro do centro da vontade do Senhor. E assim sendo, se nós estamos no centro da vontade do Senhor, nós resistimos a Satanás e ele vai fugir de nós. E como nós fazemos isso? Combatendo o bom combate através da palavra. Jesus ali no deserto, ele combateu Satanás na palavra, venceu Satanás na palavra. E quando ele foi vencido, ele se apartou de Jesus, ele foi embora até o tempo oportuno. Então isso é um posicionamento que eu tenho, que nós temos, que você tem que ter todos os dias. Orar e vigiar. Mas aqui dentro da palavra, testifica tanto que essa mulher, quando se aproximou de Paulo e Silas e do que eles estavam, ela processa de um espírito de adivinhação. Ela declarou que eles eram homens do Deus Altíssimo. E ela declarou que eles estavam ali levando palavra de salvação. Ou seja, se nós olharmos pelos olhos naturais, que mal ela está falando? Ela estava falando uma verdade. Ela estava dizendo algo que realmente condizia. Então, naturalmente, ela falando, não, essa mulher é uma mulher de bênção. Essa mulher é uma mulher que realmente ela é inspirada pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo estava com Paulo, estava com Silas. E tocou nesses homens para poder ter o discernimento do Espírito, para ver que ali não era o Espírito Santo, mas um espírito de adivinhação. Então, nós vamos ver nessa passagem
de que tudo conspirava, tudo cooperava para que o engano ali fosse estabelecido. Mas eles eram homens de posição, eles eram homens de joelho no chão, eles eram homens de consagração. Então eles criam em Deus de uma maneira verdadeira, justa e fiel, com integridade, com lançamento, com consagração. E o Espírito de Deus estava com eles. Então eles pegaram e repreenderam. Sai dela, em nome do Senhor Jesus. E o Espírito saiu. O que aconteceu nesse contexto? Eles perderam os responsáveis por ela pararam de ganhar dinheiro. Então, para poder coibi-los de que eles continuassem ali falando de Deus, na expectativa que aquela mulher fosse voltar a adivinhar, lançaram eles na prisão. Mas antes disso eles foram açoitados, foram chicoteados, onde que não havia mais espaço no corpo de tanto corte. E o que me chama a atenção aqui é que eles não ficaram murmurando: ai Senhor, olha o que eu estou fazendo, Senhor, eu estou fazendo a sua vontade, estou falando do teu evangelho, Senhor, e simplesmente me bateram. Oh Senhor, tem misericórdia de mim. Não, essa não foi a conduta deles, esse não foi o posicionamento deles. E se nós olharmos a palavra, voltando um pouquinho mais sobre essa mulher, pode ver que eles estavam indo para uma casa de oração. Ou seja, eles estavam indo para a igreja, eles estavam indo para o templo para poder orar. Mas eles foram revestidos do poder, da autoridade dos céus, e eles se posicionaram. Mesmo com toda a chicotada, mesmo sendo açoitados e lançados num cárcere, eles não murmuraram. Ao contrário, eles clamaram louvores ao Senhor, entoaram louvores ao Senhor. E eles não murmuraram. Eles estavam presos dentro de uma circunstância. Mas como eles não estavam olhando para si, apesar de toda a dor, eles estavam olhando para quem era o centro, autor e consumador da fé que eles criam, daquela fé que eles tinham. E através do louvor, todos os outros presos estavam ouvindo aquele mover naquele lugar. Quantos de nós, quando se levanta algo em nossas vidas, nós nos vemos presos dentro de um cárcere, dentro de uma prisão, dentro de uma situação, e parece que não tem saída. E simplesmente a pessoa se entrega. Mas ali, de todos, e eu creio, e isso é um entendimento meu, poucos conheciam Jesus. Ou, de repente, nunca tinham ouvido falar. Ou, por muito, algum ou outro, né? De tantos, uma minoria, poderia ter visto Jesus. Mas, por causa do posicionamento deles, eles viram que ali haviam homens de Deus. E quando eles clamaram ao Senhor, entoando cânticos de louvor, sem murmurar, o próprio Deus fez um forte terremoto e todas as cadeias se abriram. Os grilhões que prendiam eles caíram ao chão. As portas ruíram e eles ficaram livres. O carcereiro, ali responsável, quando viu que ele perdeu o controle da circunstância, era mais fácil ele perder a vida, dos olhos naturais, perder a vida, do que prestar conta com o rei ou com o general ali responsável por ele, ou a pessoa acima dele. Ele preferia a morte. Mas a paz de Cristo, que excede todo entendimento, chegou no momento da dor, no momento da prisão, no momento da dificuldade. E essa paz de Cristo
pairou sobre o coração de todos. Como as portas estavam abertas, todos poderiam fugir, mas não. Houve um mover de Deus que todos eles reconheceram que o melhor lugar era junto daqueles homens de Deus, porque eles sabiam que eles tinham algo de Deus para poder entregar. Eles sabiam que aqueles homens, eles falavam em nome de Deus com propriedade, porque eles conheceram o próprio Jesus. Amém. Agora, quantas vezes na nossa vida nós apenas nos vemos presos e estamos murmurando? Estamos ali reclamando: ah, Senhor, o Senhor não vê o que eu estou passando? Ó, Senhor! Não, está difícil, louve a Deus. Está complicado, louve a Deus. O segredo de tudo é a fé. A fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas já tomando posse que elas estão acontecendo antes de acontecer. Isso se chama fé. Aleluia. Mas e aí? Será que eu tenho fé suficiente para crer que Deus, que através do seu haja, Ele criou tudo através do poder da sua palavra? Será que Ele não tem poder para poder mudar a sua história? Será que Ele não tem poder para poder colocar você numa situação melhor? Mas, infelizmente, não é todo mundo que vai conseguir ter essa temperança, esse domínio para esperar o tempo de Deus. Nós entramos pelo nosso próprio tempo, querendo resolver, e depois que nós tentamos resolver e que jogamos tudo no ventilador, a farinha toda, o ventilador espalhou tudo para tudo quanto é lado, aí eu quero que o Senhor venha assim me ajudar a fazer a limpeza da farinha espalhada. Dessa maneira, Jesus. Não, eu tenho que confiar em Deus antes de eu fazer alguma coisa. Eu tenho que crer em Deus antes de eu tomar as minhas decisões, pedir um direcionamento para o Senhor, e tudo Ele fará. Poxa, mas eu estou passando por essa situação. Deus sabe que eu estou passando. Sim, Ele sabe, é onipresente, oniconsciente. Através de um estudo que eu e a pastora Roberta nós fizemos, inclusive ontem, ele é profundo, porque ele diz assim que Deus, dentro da sua oniconsciência e seu atemporal, Deus, ele, quando fez o homem, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Ele sabia que o homem ia ter a queda, ele sabia que o homem ia pecar. Então, mas ele tinha tanto amor naquilo que ele tinha projetado que ele ia fazer, e ele não volta atrás daquilo que ele se compromete a fazer. Ele não volta atrás. Então, mesmo ele sabendo que o homem iria cair, ele já tinha um plano de redenção preparado. Só que, como diz Eclesiastes 3, tem tempo para tudo, nos céus e na terra. Então não era ainda o tempo de que Cristo viesse para poder trazer a salvação, nos dar essa salvação. Amém? Então, o que nós precisamos fazer é mudar a nossa conduta. Porque se a gente clama ao Senhor e as coisas nós não vemos acontecer, é diferente, tem um propósito. Deus não faz as coisas por fazer ou sem alguma razão. Lembra-se em Gênesis 1:1? No princípio Deus criou os céus e a terra. Deus é um Deus de princípio, Ele não é um Deus do acaso. Deus é um Deus de propósito, por isso que enviou seu Filho Jesus Cristo. Deus tem propósito sobre a minha vida, sobre a sua vida. E Jesus veio para poder colocar em prática e concluir o maior dos propósitos que poderia ser estabelecido nos céus e na terra: a redenção dos nossos pecados. Deus é grande. Deus é grande, demais, poderoso. E Ele quer mudar a nossa história, quer mudar a sua história. Mas isso nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. E eu não estou dizendo que se submeter à vontade de Deus, na nossa vida vai sair, vai mudar da noite para o dia. Ou que eu vou sair do pé de galinha direto para a lasanha. Não. Ao contrário, Jesus falou que nesse mundo nós vamos ter aflições. Mas nós temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Se Ele venceu o mundo, nós em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Nós vamos vencer também. Mas só que as portas não estão sendo abertas. A porta continua fechada. Acalme, se está fechada é porque não é por essa porta que você quer entrar. Não é por essa porta que você precisa entrar.
É porque Deus está preparando a porta certa, né? Para o momento certo você entrar. E quando você entrar, você vai ter a chave da vitória nas suas mãos. Está na hora da gente quebrar essas cadeias sobre as nossas vidas. Está na hora da gente declarar, louvar a Deus e não ficar murmurando. Sim, vamos apresentar a Deus as nossas dores, os nossos sofreres. Vamos apresentar. Mas já confiando com os olhos da fé de que a nossa história já está sendo mudada a partir de agora. De que tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas tudo tem que ser para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Aí nós vamos viver o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Mas eu vou falar agora para alguém que está me ouvindo. Poxa, eu vou na igreja e não vejo nada de diferente. Não sinto nada de diferente. Você não precisa sentir Deus. Você apenas precisa crer. Ah, não precisa sentir aquele arrepio, não precisa de choro, não precisa rodopiar, não precisa sentir um calor, um frio no estômago, não precisa disso. Não precisa dessas coisas. Se isso acontecer, é algo particular que Deus quer ter com você naquele momento para dizer, ei, eu estou presente, mas Ele não precisa se manifestar com sentimentos naturais para a gente saber que Ele é real e que Ele está em nosso meio e que Ele luta as nossas guerras. Afinal de contas, Ele é o Senhor dos Exércitos. E não existe batalha perdida para Ele. Então, se as coisas não estão de acordo com o que você tem esperado, acalme seu coração. Mas confie e se entrega. Quando Moisés, ele chegou e estava indo para o Mar Vermelho, melhor, ele já tinha atravessado o Mar Vermelho, e o povo ficava murmurando. E Moisés foi lá para poder clamar ao Senhor como porta-voz do povo que estava murmurando, reclamando. Deus apenas disse para Moisés, por que a mim clama? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que avance. Ou seja, não, eu fiz tudo o que eu precisava fazer. Joguei as pragas do Egito, as 10 pragas. Coloquei cordonizas para vocês comerem. Mandei maná dos céus. Bloqueei o exército do faraó com a coluna de fogo para que desse tempo de vocês atravessarem o Mar Vermelho. Mandei a coluna de nuvem para refrescar vocês no deserto, para poder refrescar vocês, para vocês não torrarem. E vocês ainda estão murmurando? Será que por mais que eu faça, você não reconhece que eu sou suficiente para você? Que o que você está buscando são coisas naturais e muitas vezes pequenas perante a grandeza das coisas que eu tenho para te ofertar? Ei, está na hora da gente começar a reverter a situação. Vamos mudar essa história. Vamos começar a crer naquele que tem poder, através da sua palavra, de mudar e criar uma circunstância. Através da palavra de Cristo e o próprio Pai. Eles falaram, haja, e ouve. E tudo se fez. Mas nós somos privilegiados. Que na hora de fazer o homem, não falou haja. Ele pôs a própria mão. Ou seja, Deus ele cuida da gente desde quando Ele está nos formando. Ele nos forma com a mão dele. Não é pelo poder da palavra. E muitas vezes nós perdemos essa essência. Perdemos a essência de quem nós somos. Perdemos a lembrança de que nós temos um Pai celestial que é dele todo o poder, toda a honra e toda a glória. O poder é dele, o poder está nele, ele é o poder. E a gente fica olhando para o nosso umbigo, olhando para mim mesmo, falando, poxa vida, ai, coitadinho, eu estou passando por isso. Tudo bem, dói a carne, nós vivemos nesse mundo ainda. Dói na carne, dói muito. Mas nós precisamos olhar além das fronteiras. Aqui nessa leitura aqui, Paulo e Silas, eles não estavam olhando para aqueles cortes, aquelas mutilações que eles estavam tendo. Mas o que me chama a atenção é que todos eles ficaram. E eles clamaram ao Senhor, e todos os presos ficaram ali com ele. E aquele centurião, aquele guardião do calabouço, das prisões, vendo que ali Deus, ele reconheceu a identidade de Deus na vida daqueles dois homens.
E o que ele fez? Ele falou, o que eu preciso fazer? Eu quero conhecer esse Senhor. E eles ali foram à casa, falaram, olha, se você crê em Jesus, você e sua casa vai chegar à salvação. Mas a salvação é individual. Houve salvação na casa desse centurião, desse guardião dos cárceres, porque ele assumiu e se posicionou. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele e a casa dele se submeteram e quiseram realmente servir a esse Deus de Paulo e Silas. E ali, no mesmo dia, na mesma noite, melhor, em que eles falaram do amor de Deus, eles também foram batizados. Ou seja, eles se submeteram para matar a criatura natural, para viver quem Cristo quer que ele fosse. Amém? Então tudo tem um propósito nos céus e na terra. Tudo tem um propósito nos céus e na terra. Tudo. Então, vamos mudar então essa chave. Vamos decretar sobre as nossas vidas de que o que eu vejo é tão pequeno perto da grandeza que Deus tem preparado. Está na hora de a gente quebrar esses grilhões. Está na hora de nós permitirmos que esse forte terremoto nos sacuda a nossa estrutura, para a gente poder ser livre de todo mal, de toda acusação, de todo pecado que tem nos afligido e que tenta nos escravizar. O pecado nunca vai nos abandonar, porque nós somos pecadores. E aquele que dizer, hoje eu não pequei, já está pecando. Porque pode ser um pecado consciente ou inconsciente, mas a gente sempre está pecando. Mas a boa notícia que eu tenho sobre a minha vida e sobre a tua vida é que eu creio que você está depositando a sua vida na mão do Senhor Jesus Cristo. E que Ele é o único e suficiente e necessário para que eu e você venhamos viver o sobrenatural ainda nessa terra. Então vamos mudar a nossa conduta. Vamos confiar de que, por mais que meus olhos vejam por limitações, o nosso Deus, Ele chega a ver aquilo que nós nem ainda plantamos. Ele já está vendo a colheita. Ele sabe que nós vamos falar antes que nossa língua declare. Ele sabe que nossa língua vai declarar antes que nosso pensamento venha pensar. Ele é onisciente. Então ele sabe exatamente o que ele deve nos entregar. Mas eu quero trazer uma orientação para quem conhece e para quem não conhece um ensinamento. Esse nosso Deus, Ele tem muitas bênçãos para entregar sobre as nossas vidas. Se nós pegarmos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, existe mais de 8.000 promessas de Deus estabelecidas. Muitas já se cumpriram, algumas eram para a época, outras são exclusivamente para o povo de Israel, e outras são para toda a humanidade, para mim e para você, e outras promessas é apenas para o momento do grande tribulação, para o momento em que Cristo vai pegar e prender Satanás por 1000 anos e estabelecer o reino dele de glória ainda nesta terra, pois o céu vai descer, o reino de Deus vai ser estabelecido nessa terra por 1000 anos. Então são mais 8.000 promessas de Deus dentro desse contexto. Então existe promessa sobre a vida de cada um de nós, e para que a gente venha receber essa promessa, nós precisamos nos lançar e confiar de que Deus, Ele é por nós. E sabe por que muitas vezes nós não recebemos as promessas? Porque nós buscamos de Deus o que é apenas para o nosso crescimento natural, físico, carnal. E muitas vezes nós não estamos preocupados com a minha salvação eterna. Não estou preocupado com o que eu hei de colher no futuro. Aqui, todos nós vamos morrer. Nós temos dia e horário para poder partir dessa terra. Todos nós temos uma senha, mas nós não sabemos qual é essa senha. E quando chegar, não adianta depois falar, Senhor, mas eu não roubei, eu não matei, eu
eu não estrupei, eu não vi pornografia, eu fazia caridade de ajudar uma pessoa e tal. Tudo bem. Jesus vai falar, a parte de mim, porque não fizeste para mim, fizeste por você. Já pensou você pegar e ouvir Jesus falar, não te conheço? Ou não está na hora da gente pegar e realmente confiar nossos caminhos ao Senhor Jesus? E permitir Ele ser o dono e o Senhor das nossas vidas? Mesmo que a gente não veja acontecer aquilo que nós queremos, mas e aí? Que lucro que eu vou ter de ganhar o mundo e perder a salvação? Que lucro que eu vou ter? O que adianta receber, juntar um monte de tesouros, riquezas nessa terra e perder minha salvação? É melhor ser um pobre, simples, mas íntegro e fiel. E depois ganhar a salvação, como assim foi com Lázaro. Ele comia das migalhas que caíam da mesa do rico. E ele, não bem nenhum ele teve. Mas quando ele morreu, ele foi recolhido por Deus. E ele estava ali junto ao seio de Abraão. Ali, ó, no Monte Celestial. Porque ele valorizou o que era de Deus, não o que era da terra. Devemos sim dar valor, mas que não venha essas coisas a ser o centro da nossa vontade. Que não seja aquilo que venha a nos roubar o agir de Deus sobre as nossas vidas. Então, quer comprar um carro? Compre. Quer uma casa melhor? Vai atrás. É digno. É digno sim. A palavra diz que o homem será digno do dinheiro, do suor do trabalho. Então é digno. Mas não pode as riquezas vir a tirar lugar de Deus, que isso se chama idolatria. Eu buscar alguma coisa, então eu vou trabalhar para me comprar o meu carro, vou trabalhar e não arranjar tempo para Deus. Então o seu carro que você ainda não comprou é já uma idolatria na sua vida. Então vamos separar o que é da terra, o que é de Deus em primeiro lugar. E assim sendo, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, vou encerrar aqui e trazer a finalização pela leitura que nós fizemos aqui. Esse carcereiro, ele era então uma pessoa que não cria em Deus. Mas, através de testemunho de vida, que ele no mínimo ficou abismado, falou, pô, quem que é esses daí que está encarcerado, está algemado, está preso nos pés, está preso nas mãos, está preso pelo peitoral, e em vez de estar reclamando, eles estão glorificando um Deus aí. Que Deus é esse? Eu conheço um monte de deuses, mas que Deus é esse? Aí quando ele viu a escultura sendo sacudida, ele não teve dúvida, eu nunca conheci um Deus igual a esse. E ele quis conhecer esse Deus. Então não espere, sabe, você sentir, como eu falei, aquele arrepio, sentir aquelas calafrio, ou não, apenas confie que Deus está cuidando da sua vida. E tudo mais Ele fará. Vamos quebrar essas cadeias que nos prendem. Vamos quebrar essas cadeias. E eu quero orar por você nesse momento. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, te agradeço, Senhor, por esse momento, Pai, de comunhão, Pai. Pai, esse culto, Pai, é além de, Senhor, de agradecimento, Pai, é um culto de ação de graças, Pai. Porque graças te damos, Senhor, por todos os feitos que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, Pai. Por o Senhor nos guardar, Senhor, em cada passo. Por o Senhor, Pai, nos remir, Senhor, de todas as aflições. E o Senhor ter preparado, Senhor, as bênçãos, Senhor, para nós, Pai. Mas que, Pai, nós só vamos receber as tuas bênçãos, Senhor, quando nós estivermos preparados para receber, Pai. Porque o Senhor não quer que nenhuma bênção, Senhor, que o Senhor tem preparado sobre as nossas vidas, Pai, seja desperdiçada, Pai. E nós só vamos tomar posse dessa bênção, Pai. E ela vai ser frutífera nas nossas vidas, Pai, quando nós estivermos preparados para receber, Pai. Por isso que nós precisamos sermos capacitados, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Precisamos sermos transformados, Pai. Nos ensina, Pai, a termos um espírito, Senhor, aquebrantado. Nos ensina, Pai, nós termos, Senhor, um coração entregue, um coração renovado, Senhor, dentro, Senhor, das suas diretrizes, dentro das suas leis, dentro do seu propósito, dentro da sua vontade, Pai. Para que o meu seja morto, Pai. Que a minha
parte carnal, pecaminosa, Pai, venha todo dia, Senhor, ser morta, Pai, para viver, Senhor, em verdade, Espírito, Senhor, dentro daquilo que o Senhor já propôs sobre as nossas vidas, Pai. Pai, eu peço a Ti, em nome de Jesus, dai-nos, Senhor, no coração, Senhor, de carne, Pai. Tira, Senhor, nosso coração, muitas vezes, de pedra, Pai. Dai-nos, Senhor, uma alma, Senhor, alva como a neve, Pai. Amém. Limpa, Senhor, de toda, Senhor, lama do pecado, Pai. Amém. Senhor, de toda, Senhor, incerteza, de toda Amém, incredulidade, Senhor. De toda dúvida, Senhor. Nos coloca, Senhor, no coração, Senhor, uma fé firmada em Cristo Jesus, Pai. Que é, Senhor, o autor e consumador das nossas fé, Pai. Que nós venhamos viver, Senhor, no sobrenatural do Senhor, Pai. Não somente pelas nossas vidas, Senhor, mas para dar testemunho, Senhor, através das nossas atitudes, tudo aquilo que o Senhor pode fazer, fez e há de fazer, Pai. Para que o Senhor seja reconhecido, o seu nome seja exaltado, o seu nome seja glorificado, Pai, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Pai, eu quero pedir, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Pai. Pai, que cada lar, Pai, possa ser consagrado ao Senhor. Pai, porque o Senhor se faz presente, mas as pessoas precisam se aproximar de Ti, Pai. Não apenas para receber as Suas bênçãos, Pai, mas para que, Pai, eles permitam que o Senhor seja o dono da vida de cada um de nós, da vida de cada pessoa, Pai. Para que, Senhor, nós possamos um dia, Pai, nesse reino celestial que o Senhor tem preparado, Pai, nós possamos nos unir como uma grande família, Pai. Tudo isso, Senhor, para a Tua honra e glória. Amém. Graças te dou e te peço, em nome do vosso Filho Jesus Cristo. Amém. Pastora, apaga a luz, por favor. E eu quero colocar aqui um louvor. Tá? Nós não somos técnicos em TI, não somos técnicos, então nós temos os nossos poucos recursos aqui, então nós temos um pouco de dificuldade de fazer alguns acertos, né? Então, eu tenho um aplicativo aqui, mas infelizmente eu não consegui filmar ele. Então, eu quero colocar aqui um louvor e eu peço para que vocês possam estar ouvindo. E toma posse desse louvor. É Cadeias Quebrar. Amém? Pastora, tira o pano, por favor. Apaga a luz. Tá vendo? Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Seu poder para as trevas, poderoso é, poderoso é Jesus. Céus e terra te adoram. Santo é teu nome, santo é teu nome, Jesus. Há poder no nome de Jesus. Declare sobre a tua vida que há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Oh, há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Toma posse dessa palavra. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus.
ouço cadeias quebrando. Posso ouvir o som. Ouço cadeias quebrando. Ouço o som. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Está quebrando agora. Ouço cadeias quebrando. Mesmo que você não ouça cadeias quebrar, profetiza, declara que você já está ouvindo cadeias sendo quebradas. Glória a Deus. Ouço cadeias quebrando. Glória a Deus. Eu creio, Senhor. Há poder no nome de Jesus. Oh, há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus me abençoe. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. E tomem posse exatamente disso. Que há poder no nome de Jesus para cadeias quebrar. Não se limite, não permita Satanás encausular você, principalmente os teus pensamentos. Que seus pensamentos, se for para ser cativo, que seja em Jesus Cristo, apenas nele. Não permita a dúvida, tire do teu coração falando eu não consigo, eu não posso, eu não tenho capacidade, eu não estou preparado. Essas são palavras do inferno. Mude. Eu posso, eu estou preparado porque o Espírito Santo me capacita, eu tenho condições porque Jesus me fortalece. Amém. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Então a posse. Muda, começa a declarar sobre a tua vida quem você é filho de Deus, você tem um pai, você tem uma identidade, você é filho e filha de Deus. Toma posse. Ok? Então, não diga mais da sua vida nenhuma palavra neutra ou alguma palavra negativa. Eu não consigo. Não, eu consigo. Ah, tá difícil, mas eu tenho quem me fortalece. Ah, tá complicado, mas eu tenho quem tem a solução do meu problema. Ah, mas não estou vendo saída. O Cássio e o Paulo e Silas também não tinha saída, mas Deus sacudiu a estrutura, quebrou os grilhões e eles foram libertos. Creia, confie nesse Deus. Mesmo que seus olhos não vejam, olhe pelos olhos da fé. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque diz a palavra do Senhor que aos vencedores, aqueles que persistirem, Ele darão a coroa da salvação. E essa é uma promessa sobre mim, sobre a sua vida. Para mim e para você. Amém? Eu vou dar encerrado aqui o culto, mas eu quero pedir para você que se quiser vir aqui nos fazer uma visita, conhecer o nosso ministério, é aqui na Vila Medeiros, né? Ministério Jesus, a Videira Verdadeira. Nós estamos nos colocando à sua disposição e nós procuramos falar do Evangelho da transformação, né? O Evangelho que renova, o Evangelho de Cristo que fala de negar, da negação, negar quem eu sou para viver quem Cristo quer que eu seja. Jamais eu ou a pastora vamos falar que você vai ser o transformado, que tudo você vai conseguir porque você está em nome de Jesus. Não, não é assim. E existe um caminho difícil e longo, mas para isso é uma transformação, uma negação diária, constante. Todos os dias preciso matar quem eu sou, deixar de viver para mim, para viver em Cristo, para que Cristo venha habitar em mim. Né? Porque o apóstolo falou, não sou eu, o apóstolo Paulo, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Essa essência tem que estar em nosso ser todos os dias. Amém? Então eu agradeço essa oportunidade
E algum recado, pastora? Não? Então, eu agradeço a você que teve... que tem um coração assim, obrigado, pastora, que tem um coração realmente, se você está aqui é porque você parou, porque você crê nesse Deus, você acredita nesse Deus, então fortaleça mais e mais a sua fé. E à medida que é o seguinte, muitas vezes as pessoas estão 30 anos dentro da igreja e não vê muitas coisas acontecer, porque Deus ele quer chamar a mim e a você para um relacionamento, porque o que é esse relacionamento? Você, por exemplo, que não me conhece, independente de ser pastor, você não vai chegar a me ver hoje e já vai contar seus segredos íntimos e secretos para mim, você não vai, porque você não tem relacionamento, você não tem intimidade comigo. Então busque essa intimidade com Deus. Procure essa intimidade, você vai ver que você vai começar a sentir coisas que você jamais sentiu, você vai começar a ter experiências que você jamais teve, você vai começar a sentir algo espiritual que você, até o Espírito Santo te alertando, opa, não é assim que procede, ou toma cuidado, olha, sua conduta não está correta. Deus ele vai começar a mover algo em você, porque você está se submetendo, e você vai começar a ter essa intimidade, e grandes coisas Deus vai fazer sobre a tua vida. É só você acreditar, é crer, e não duvidar, e tudo mais Ele fará. Não pasme seu coração, não se desespere, se ainda existe alguma cadeia, mas em nome de Jesus, essa cadeia hoje foi quebrada, para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? É só tomar posse, e deixa Deus agir, amém? Então, a pastora passou um lembrete aqui, todas as sextas-feiras nós temos a nossa live às 20 horas, então eu convido vocês a estarem conosco, e depois deixa nos comentários aqui, que nós daí enviaremos o link, tá? Como eu falei, nós não somos técnicos aqui em TI, nós não temos alguma pessoa especializada, então eu não sei ainda muitas coisas estou aprendendo ainda a fazer, né? Avancei bastante, mas tem muito a aprender, então eu não sei ainda colocar link, assim, ao vivo, alguma coisa, eu não tenho equipamento para isso, para fazer 2 lugares ao mesmo tempo, então eu tenho que parar uma coisa, fazer, depois lançar, né? Mas deixa aqui no comentário, tá? Aí nós estaremos na live toda sexta-feira, às 20 horas, estaremos aqui fazendo a nossa live, falando da palavra do Senhor, cultuando o nosso Senhor e também orando pela vida de cada um de vocês, amém? Vamos agradecer ao Senhor, estenda suas mãos em agradecimento e para receber a parte do nosso Deus, amém? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Pai, te louvo e te agradeço, Pai. Pai, nesse momento, Pai, que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, o amor do Senhor, ó Pai, e que as doces consolações do Santo Espírito esteja conosco. Pai, eu te peço, Senhor, que nos guarde, Senhor, nessa semana, Pai, de todas essas tribulações, Senhor, vinda, Senhor, do inimigo das nossas almas, Pai. Pai, que nós venhamos, Senhor, a realmente, Pai, entregar os nossos caminhos a Ti, Pai. E, Pai, que vai ser, Pai, eu já declaro, Senhor, uma semana de vitórias e conquistas em nome de Jesus, Pai. Que haverá, Senhor, renovo, que haverá, Senhor, transformação, que haverá, Senhor, capacitação, Pai. Que novas pessoas, Pai, que não te conhecem, Pai, passarão a te conhecer, Pai. E eles, Pai, seja quem for, homem, mulher, crianças, jovens ou velhos, Pai. Pai, se tornarão, Senhor, aqueles que não são, Senhor, dos teus discípulos, Pai. Que eles estarão, Senhor, na tua presença, Pai, te conhecendo mais e mais, Pai. E que a coroa da salvação, Pai, coroa da salvação, Pai, está ali preparada para cada um deles, Pai. Pai, então eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, uma semana abençoada sobre a tua vida. E que seja uma semana próspera, de crescimento espiritual. E que o seu crescimento financeiro também te acompanhe. Não te falte o pão nosso de cada dia. E que seja uma semana transformadora. Amém. E a igreja diz: Amém. Seja louvado o nome do Senhor e está encerrado nosso culto. Deus abençoe a todos vocês. Glória a Deus. Aleluia. Muito bom, vai passar 10 por 4. Poxa, você fala que é o normal. 10 por 4, por 4. Mas a depressão do mal.
10 por 4. Muito baixo. É muito Quando baixo. ele desmaia. 11, 4, desenvolvimento Eu não baixo. tinha escutado quanto. Mas agora tá melhor. É, agora tá 9 por 5 e 3. Vamos melhorar. A menina deixou, fez um pouquinho só pro Fica sal. sentadinho. Só fazer uma coisinha para vocês, quando for falar assim, como você vai ficar perto, eu tenho que falar o mais baixo possível. Senão ela Mas ninguém acha tá essa... mandando. Não, mas a gente Não, não vocês estão. Ela estava preocupada com você, eu sei que é uma preocupação. Mas no começo vocês começaram a falar mais alto, depois você percebeu que você fala um pouco mais baixo. Acho que não. Faz oração pra ela. Ô, minha velhinha. Senhor Deus, Pai amado, querido Pai. Senhor, eu te glorifico, Pai, te agradeço, Pai. Porque, Senhor, Tu és sempre um Deus presente, Pai. O Senhor sempre está conosco, Pai. Senhor, eu creio, Senhor, em Teu poder e na Tua graça, Senhor. Também creio, Senhor, na Sua justiça e na Sua disciplina, Pai, querido. Nós aqui unidos, Pai, ainda como Tua igreja, Pai, ainda, Senhor, nos também, Pai. Pai, das cuidar, Senhor, da Tua serva, Pai querido, que ela está, Senhor, passando por uma adversidade agora, Senhor, de pressão. Senhor, então, Pai, eu não falo por mim, Pai, mas eu clamo, Senhor, aquele que tem nome sobre todo nome. Senhor Jesus, em Teu nome, eu declaro, pressão baixa, volte aos seus eixos, volte à normalidade agora. Eu determino, em nome do Senhor Jesus, seja curada agora. Em nome do Senhor Jesus. Quer? Oh, Senhor, ela, a pedido dela, Senhor, também, Senhor, eu peço, Senhor, sobre a saúde. Uma tosse constante e sobre a gripe que está tentando afligir. É em Teu nome, Senhor Jesus, que eu declaro agora, seja curada agora. Em nome de Jesus Cristo, recebe a cura agora. Em nome do Senhor Jesus, e todo mal sai agora. Em nome do Senhor Jesus, seja curado agora. Em nome do Senhor Jesus. Você tomou. Não, qual que você tomou? Pode ser que A dipirona pode. baixou. Mas melhorou mais. É. Deixa eu colocar aí. Senhor, Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor, te glorifico, Pai querido, pela oportunidade, Senhor, da minha irmãzinha estar aqui, Senhor. Pai, ouvindo, Senhor, a Tua palavra, Pai, aprendendo mais em Ti, Pai. E, Pai, é notório, Senhor, o crescimento dela, Senhor, em sabedoria, vindo dos céus, Pai, vindo do Senhor, Pai. Onde, Senhor, todo o tabu, Pai, toda doutrina, Senhor, criada por homens, Pai. Muitas coisas, Pai, caíram sobre a terra, Pai. Porque, Senhor, a Tua palavra, Senhor, é verdadeira, Senhor, a Tua presença é real, Pai. E ela tem, Senhor, aprendido mais e mais, Senhor. Eu glorifico a Ti, glorifico a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Glorifico a Ti, Espírito Santo, por se revelar e manifestar a Tua graça sobre a vida dela. Peço a Ti, ó Senhor, Pai, em nome de vosso Filho Jesus Cristo, Senhor, que ela venha, Senhor, a ter, Senhor, uma semana, Senhor, de renovo, Senhor, de capacitação, Pai, e que, Senhor, todo o corpo dela, Pai, pertence a Ti, Pai, corpo, alma e espírito, Pai, e toda enfermidade, Pai, qualquer coisa que venha se levantar, Pai, inimigo das nossas vidas que tenta tocar, Pai, Pai, eu peço a Ti, Senhor, que reveste ela, Senhor, com toda a armadura do Espírito Santo, Pai. Senhor, que as portas do inferno não podem prevalecer sobre ela, sobre a casa dela, Pai, sobre o meu pai, sobre a vida do meu irmão, sobre a Aline, Senhor, Amém, sobre os Jesus. meus filhos, filhos das suas filhas, filho dos membros da igreja, sobre a filha da Roberta, da tua serva, Pai. Também, Senhor, os pais dela, Pai, que nós colocamos toda a nossa parentela, de perto e de longe, Senhor, em tuas mãos, Pai. Então, Pai, eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, reveste, Senhor, ela, Senhor, com a Tua presença, Pai. Que ela venha, Senhor, te buscar, Senhor, mais e mais. Que ela venha, Senhor, a te tocar, Pai, sentir a Tua presença, Pai.
que essa timidez que ela tem, Senhor, de falar da tua palavra, Pai, seja, Senhor, ela anulada, Pai, que ela sinta, Senhor, o gozo, o prazer, Pai, de, Senhor, de falar que tu és rei, tu és o Senhor, Pai, em bom tom, em alta voz, Pai, para que ela testifique, Pai, testemunhe, Senhor, ó, Senhor, quem tu és sobre a vida dela, Pai. Mas tu sondas o coração, Pai, tu sabes exatamente quem tu é, Pai. Então, Pai, eu peço e te agradeço, Senhor, pelo que o Senhor tem feito, Senhor, sobre a vida dela, Pai. Então, Pai, eu declaro, em nome do teu Filho Jesus Cristo, seja abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo, e toda enfermidade, toda seta deliciosa, caia em terra, seja anulada agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja frutífera, seja próspera, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tá, daqui a pouco você. Acabou o brinquedo. Acabou o brinquedinho. Mamãe. Acabou o brinquedinho. É. Eita, mas tá, gatinho. Quer ver? Quer ver ela fazer assim? Ela tá assim, ó. Quer ver ela fazer? Olha o seu celular, irmão. Hoje que eu tô hoje, não queria saber de celular. Minha aula que tudo. É porque realmente eu não tô legal mesmo. Desde o celular não quero saber hoje. Ai, nossa, hoje tá assim, não quer saber de nada. Ai, filho, desculpa. Ah, sim. Aí a pergunta da nossa, glória, Deus, glória, Deus é bom. Porque Minha quebrou. essa perninha vai ficar assim, ó, vizinha. Não, é só assim. Isso é vocês. Senhor Deus, Pai, amado, Pai querido, Pai, eu te glorifico, Pai, porque, Senhor, está aqui, Senhor, na tua serva, Pai, que ela venha, Senhor, com o entendimento, Pai, colaborar, Senhor, para esta obra, Pai, para que nós possamos, Pai, fazer, Senhor, as coisas necessárias, Pai, para que essa obra, Pai, venha crescer, Pai. Papai querido, isso aqui, Senhor, não é o valor, Pai, ela é a intenção do coração. Que aquela viúva, Pai, ela pegou e tinha 3 minutinhos, Pai, mas ela entregou, Senhor, com o coração totalmente crente, Senhor, porque aquilo era, Senhor, para a edificação do templo, Pai. E, Senhor, então eu peço a Ti, Senhor, que, Pai, não venha faltar, Senhor, para nós cada dia, sobre a vida dela, Pai. Pai, que ela, Pai, venha, Senhor, a crescer em verdade espírito, Pai. Então, Pai, eu te agradeço, Pai, por esse dinheiro aqui, Pai, você sabe, Pai, que vai ser depositado na conta da igreja. Pai, e ali está guardado, Pai. E o que nós temos usado, Pai, é para o ministério, Pai. Não tivemos nada, Senhor, para nós, Pai. Porque nós sabemos que isso pertence, Senhor, à obra do Senhor, Pai. Amém, Jesus. Para que o Senhor, a obra, Pai, venha, Senhor, a crescer nessa terra. O Senhor não precisa de dinheiro, Senhor. O Senhor não precisa, porque o Senhor é o dono da ouro e da prata. Mas nós é que precisamos, Pai. Porque aqui, Pai, nós não fazemos nada para se meter esse pedaço de papel, Pai. Mas eu te glorifico, Pai, que o Senhor abençoar, Senhor, a vida dela, o coração dela, e também a obra através dessa doação. Assim te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ficar, daqui a pouco eu tô fazendo isso. Já passar. Tchau. O Xandinho agora voltou, né? Ele já voltou? O Gabriel tá bem? Não tá. Eu vi uma foto dele no médico, né? Aí eu perguntei o que foi. Ele explicou que estava com bronquite atacada, não conseguia respirar. Aí ele falou que hoje acho que vinha para cá, mas eu falei, se ele não estiver bem para ficar, né? Sim. Ele está trabalhando assim? Ontem ele ligou, eu liguei, ele conseguiu pegar folga no kit? Não, só acho que o dia. Não, acho que não. Porque foi antes de ontem ele estava trabalhando. Porque como está assim, acho que ele foi na folga dele. Se Deus quiser. Vai ficar bem. Eu não sabia que ele tinha bronquite. Ele tem bronquite? Também. Você lembra aquela tosse constante dele?
causa de gás, de... Vai ver que acabou manifestando. Se Deus quiser, não vai Vai dar. ficar bom. Você está melhor? Toda a pressão eu tô. Mas é o copo da gripe mesmo. Acho que foi reação do remédio que abaixou por isso. Tomara que no... Mas o mal-estar, aquele mal-estar vai ter que sair, porque a dipirona tira aquele mal-estar. Tira, ela é muito boa. Ela é. Para você, acho que abaixa a pressão. Mas tomara que não fique muito frio. Eu vou marcar para ver o que é essa tosse. Porque não é bom ficar com essa tosse. Você tem inalador, faz inalação. Eu vou fazer. Melhor assim. Obrigada, Alivia. Cristiane. Fica Obrigada. com Deus. A senhora também, viu? Um beijo no coração. Obrigada, viu? Pro semestre.